Quarta, 19 de junho. As chuvas Temporã e Serôdia. Ouça Joel 2, 21 a 24. Não tenha medo, ó terra. Alegre-se e exulte, porque o Senhor faz grandes coisas. Não tenham medo, animais selvagens, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão os seus frutos, as figueiras e as videiras produzirão com vigor. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor, seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida, fará descer, como no passado, as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Atos 2, 1 a 4 e 41 a 47. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Como viviam e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Pergunta 6. Que previsão se cumpriu no primeiro século? Que impacto esse evento teve? O derramamento do Espírito Santo no Pentecostes promoveu a igreja cristã. 3.000 se converteram em um dia. Muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Apenas 120 crentes se reuniram para orar, mas a oração fez uma enorme diferença. Rapidamente a igreja ganhou milhares de crentes. Mesmo um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Quando os discípulos foram perseguidos em Jerusalém, iam por toda parte pregando a palavra. Igrejas foram plantadas na Judéia, Samaria e Galileia. Depois de sua conversão, Paulo proclamou Cristo no mundo mediterrâneo. Em Tessalônica, judeus que se opunham ao evangelho declararam: "Estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui." Pelo poder do Espírito Santo, os discípulos alcançaram um mundo então conhecido em um tempo relativamente curto. A previsão de Joel sobre a chuva Temporã cumpriu-se no Pentecostes, mas a chuva Serôdia cairá com maior poder para preparar a colheita final da terra. Ouça Zacarias 4, 6. Ele prosseguiu e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 10, 1. Peçam ao Senhor chuva no tempo das últimas chuvas. Peçam ao Senhor que faz as nuvens de chuva, e Ele lhes dará chuva abundante, e a cada um a vegetação no campo. Oséias 6, 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época, que rega a terra. Tiago 5, 7, 8. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Pergunta 7. Como a obra de Deus será concluída? Os termos chuva Temporã e Serôdia são retirados do ciclo de colheita de Israel. A chuva Temporã caía no outono para germinar a semente. A chuva Serôdia caía na primavera para amadurecer a colheita.
Isso descreve a obra do Espírito para a pregação do Evangelho. Em O Grande Conflito, lemos, abre aspas, assim como a chuva temporã foi dada no derramamento do Espírito Santo no início da pregação do Evangelho para fazer germinar a preciosa semente, a chuva serôdia será dada no término da obra para fazer os campos amadurecerem. A obra do Evangelho não será concluída com menor manifestação do poder de Deus do que a que marcou seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã se cumprirão novamente na chuva serôdia, na conclusão dessa obra. Fecha aspas.